Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi no último mês, no mês de dezembro de 2018. Esse é o primeiro vídeo de 2019, mas ainda falaremos sobre o ano passado. Eu espero que vocês tenham tido um ótimo finalzinho de ano, que tenham encerrado 2018 bem e que 2019 seja um bom ano para todos nós. Enfim, vamos falar de livro, vou mostrar para vocês o que eu recebi de editoras e de autores. Vou começar mostrando para vocês os livros que eu recebi da editora Zahar. Eu recebi deles 2 livros da edição Bolso de Luxo. Um deles é o Quebra-Nozes. Eu só conheço a adaptação dessa história e a adaptação que eu conheço é aquela adaptação da Barbie. Alguns de vocês devem se lembrar. Passava muito em algum canal aberto aí mesmo o filme da Barbie em O Quebra-Nozes. E eu amava aquele filme, vi várias vezes, mas a história original não conheço. E na verdade temos 2 histórias aqui nessa mesma edição. Tem a versão clássica, que é do Alexandre Dumas, e tem a versão original, que é do Hoffmann. Eu também nem sabia que existiam 2 versões conhecidas dessa história, e quando eu ler, vou conhecer as diferenças entre elas e aí a gente conversa melhor. E essa edição tem uma apresentação que foi escrita pela Priscila Mana Vaz. Ela é pesquisadora e especialista em conto de fadas. Uma das coisas que eu amo nas edições da Zahar são esses textos extras e notas de rodapé que geralmente tem nos livros dele. É sempre muito enriquecedor ter contato com textos que falam sobre a obra, sobre os autores, né? E também da editora Zahar eu recebi Édipo, Rei do Sófocles. Eu já li esse livro, essa tragédia grega, né, na faculdade, mas eu não me lembro da história com muitos detalhes. Então eu vou fazer a releitura e aí a gente conversa. Eu lembro de ter gostado bastante da experiência da leitura. E essa edição, ela tem a tradução direta do grego. Do grupo editorial Record, eu recebi 2 livros de surpresa. Recebi o livro O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas, e eu fiquei muito feliz quando esse livro chegou, porque é um livro que eu quero ler desde que ele foi publicado, e há pouco tempo, no finalzinho de 2018, saiu o filme, tanto que essa edição aqui que eu recebi é com a capa do filme. Esse livro é um jovem adulto que vai falar sobre racismo, e vai focar nessa questão da violência policial direcionada a jovens negros. Traz a história da Star. Um dia, ela e o seu amigo, os 2 negros, acabam sendo parados por uma viatura. E a Star, desde sempre, ela foi orientada a não revidar, a não contestar quando esse tipo de situação ocorre. E por que ela foi orientada a isso? Porque ela sabe o que acontece, né? Quando você contesta, quando você revida. E ali no meio dessa abordagem policial, de repente ela percebe que seu amigo tá caído no chão e ele foi morto. Uma morte totalmente em vão. Então essa história é sobre isso, sobre como a Star vai encarar a sua vida e as decisões que ela vai tomar a partir disso, sabe? A autora, a Andy Thomas, ela é americana, mas a gente sabe que, infelizmente, essa história poderia perfeitamente ser ambientada aqui no Brasil e em tantos outros países, né? Porque essa é uma realidade. Também de surpresa do grupo editorial Record, eu recebi o livro Bruxa a Cata. Eu não conhecia esse livro, nunca tinha ouvido falar, mas tem um blurb, uma indicação aqui atrás do Neil Gaiman. Traz uma história de magia e mistério com lendas do folclore africano. Então eu fiquei bem interessado quando eu li esse nome. Chegou agora há pouco, quando eu ia começar a gravar, o correio passou, enfim. Quando eu conseguir ler, a gente conversa sobre ele. Se alguém conhece esse livro, conhece a autora, me conta aqui nos comentários. Da editora Rocco, eu recebi o livro Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange. Eu conheci esse livro numa lista do The New York Times. No finalzinho do ano passado, eles fizeram uma lista com os 10 melhores livros publicados em 2018. E esse é um dos livros da lista. Eu reproduzi essa lista lá no meu site, com as sinopses traduzidas, vou deixar linkado aqui embaixo. E traz uma história de identidade, de tragédia, de tradição, pelos olhos de 12 personagens diferentes. Esses personagens, eles são índios urbanos, da Califórnia. Foi uma história muito elogiada, justamente por apresentar um lado da história americana que é pouco contado, que é essa questão das comunidades indígenas contemporâneas. Aí eu recebi também da editora Rocco 2 e-books, estão aqui no meu Kindle,
Eu vou deixar a capa aqui na tela dos e-books para que vocês possam ver, que foram 2 e-books da Margaret Atwood, que é a mesma autora do livro Conto da Aia. Eu ainda não li nada dessa autora. Um deles foi o Dicas da Imensidão. Esse livro é uma coletânea de contos, ele traz 10 contos, e todos eles têm protagonistas femininas. E são contos com histórias aparentemente inquietantes. E o outro livro que eu recebi dela é o Oryx e Crake, não sei se é essa a pronúncia, e esse é o primeiro livro de uma trilogia, e é uma distopia. Quem acompanha o canal, quem é das antigas, deve saber que eu era, há algum tempo, a louca das distopias. Eu ainda gosto muito de livros desse gênero, mas tem bastante tempo que não leio nenhuma distopia. Mas há alguns anos, todo livro que era distópico eu queria. E eu fiquei muito interessada pela sinopse desse livro. O mundo dessa história é um mundo pós-apocalíptico, com uma sociedade com seres um tanto melancólicos, e é habitado por criaturas que foram biologicamente modificadas. E é um mundo onde a civilização e a linguagem desapareceram quase que completamente. Fiquei muito interessada para conhecer esse livro, essa história, essa sociedade criada pela autora. Os 2 livros dessa trilogia já foram publicados. O segundo se chama O Ano do Dilúvio e o terceiro se chama Madadão. Da Dark Side Books, eu recebi o livro Inferior é o Caralho. Eles sempre estiveram errados sobre nós, da Angela Saini. E nesse livro, a autora vai contestar alguns fatos sobre essa diferença entre os gêneros, a diferença entre homens e mulheres. Diferenças que nós crescemos ouvindo e que a gente muitas vezes tem como verdade. Está escrito aqui atrás: como a ciência se enganou em relação às mulheres e as novas pesquisas que estão reescrevendo essa história. Eu fiquei muito interessada quando eu conheci esse livro. Quero ver como a autora abordou esses temas e se ela realmente traz pesquisas, dados sobre essas questões. Recebi alguns livros da Companhia das Letras. Recebi o livro de poemas do T.S. Eliot. Essa edição tá maravilhosa. A capa é dura e em tecido e é uma edição bilíngue. Então, de um lado da folha a gente tem o poema no original em inglês e ao lado a tradução para o português, que eu acho incrível, porque a gente sabe que algo sempre se perde na tradução, então é muito bacana a gente poder ter contato ao mesmo tempo com o poema original e a tradução. Faz bastante tempo que eu não me dedico a um livro de poesias, então vou ver se o próximo que eu pego para ler seja esse aqui. Recebi também da Companhia das Letras o livro Romance Tóxico, e esse livro é um jovem adulto que vai falar sobre relacionamento abusivo. Eu já tinha começado a ler esse livro no Kindle, mas agora que eu recebi a edição física eu vou continuar a leitura por aí. Tem muitos livros para jovens com essa abordagem, que tocam nessa temática de relacionamentos abusivos. Mas eu acho que se for uma história bem escrita, uma história que tenha um propósito, assim, que passe uma mensagem correta sobre esse assunto, acredito que livros que falem sobre isso nunca serão demais, sabe? É uma forma de conscientizar as pessoas, que entram em contato com essa história, independente de serem jovens ou não, porque todo mundo está sujeito a viver uma relação dessas, a ficar preso em uma relação dessas. Enfim, quando eu conseguir concluir a leitura, a gente conversa. Também da Companhia das Letras recebi o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. E esse livro é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Ele foi publicado em 1859. A Maria Firmina dos Reis, uma mulher negra que nasceu no Maranhão. E essa é uma história que traz também críticas à escravidão. E por dar voz a personagens escravizados, esse livro é tido também como uma obra inaugural da literatura afro-brasileira. Por fim, da Companhia das Letras, eu recebi o livro Apesar de Tudo, do Dipacho. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. É um livro infantil, saiu até pelo selo da Companhia das Letrinhas. Eu já li, é uma leitura muito rápida e é um livro muito fofo, assim. Lembra um pouco a abordagem daquele livro A Parte que Falta, sabe? Vai falar sobre relacionamentos através da história de 2 pinguins. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi de autores. Do Otávio Bravo, eu recebi a trilogia dele, que é o Travessuras da Minha Menina Má. E essa é uma história que o Otávio criou baseado naquele livro do Mário Vargas Llosa, o Travessuras da Menina Má. E vai trazer a história de um relacionamento amoroso com todos os seus altos e baixos. O primeiro livro começa na década de 80. A gente tem, então, o primeiro livro vai de 1984 a 2007, o segundo livro de 2007 a 2013 e o terceiro livro de 2014 a 2053. Eu ainda não comecei a leitura desses livros, mas eu me lembrei daquela trilogia de filmes, que é um dos meus filmes favoritos da vida, que é o Depois do Amanhecer, Depois do Pôr do Sol, Depois da Meia-Noite, porque também conta a história de um casal ao longo de vários anos, ao longo de
3 décadas. Estou bem curiosa para iniciar a leitura desses livros aqui do Otávio. Da Elizabeth Constantino, eu recebi o livro Coração na Linha Inimiga. E o momento histórico em que essa história se passa é a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem a história da Jane. Ela é filha de um coronel inglês e ela foi sempre muito alheia a tudo que acontecia, sabe? Principalmente nas coisas que envolviam o trabalho do pai. Ela era sempre protegida, mantida afastada desse universo militar. Mas quando seu pai é chamado para uma nova missão durante a Segunda Guerra Mundial, isso acaba mudando e a Jane toma conhecimento das coisas que realmente acontecem. Em meio a esses acontecimentos, ela se apaixona e, como o título nos dá a entender, ela se apaixona por alguém que está do outro lado, por um inimigo. Então é um romance com ação e aventura, e eu gosto desse tipo de história. E vamos ver, assim que eu concluir a leitura a gente conversa sobre ele. Do Roberto Marcos, eu recebi o livro Os Ovos Azuis da Serpente. E esse livro ele traz uma sinopse um tanto enigmática e talvez por isso ela seja tão interessante. Tem até uma pergunta interessante que é: você já parou para pensar como seria se almas inimigas habitassem um só corpo ao mesmo tempo? Então é uma história com foco nessa profundidade dos sentimentos humanos. E a gente sabe que falar sobre sentimento não é algo fácil. E também é difícil falar sobre sentimentos de uma forma mais universal, né? Porque cada um encara as situações de uma forma, cada um sente de uma forma, cada um vê significados diferentes para um mesmo acontecimento. Então é sem dúvidas uma abordagem muito interessante que o autor faz aqui nesse livro. Muito audaciosa também, né? Não é algo fácil escrever a respeito. Assim que eu concluir essa leitura, a gente conversa com mais detalhes sobre essa história. E por fim, o último livro que eu recebi foi o livro O Rei e a Hiena, do Glauco Ramos. Esse livro é uma das minhas leituras atuais e eu tô achando bastante interessante. Aqui o autor ele faz comparações do reino animal com atitudes do próprio ser humano. E aí a gente percebe como muitas ações se parecem, sabe? É uma fábula que ele constrói, com muitas referências ao mundo moderno, à nossa vida aqui, né, à civilização. E é a partir da história de um leão, que é um rei, e de uma hiena. E a partir da história desses dois personagens animais, do leão e da hiena, ele vai fazendo comparações com o nosso mundo e, como eu já disse, é interessantíssimo. Assim que eu concluir a leitura, a gente conversa melhor sobre esse livro aqui. E para finalizar bem esse vídeo, eu vou sortear para vocês um livro que é muito especial para mim. É um livro que está saindo da minha coleção para um de vocês aí que está me assistindo. É um livro do Caio Fernando Abreu, que é um dos meus autores favoritos. É o livro Ovelhas Negras. Eu tenho aquela outra edição com os contos completos do Caio, então eu vou passar essa aqui pra frente, porque nessa outra edição que eu tenho tá incluso Ovelhas Negras. Ótima oportunidade para quem ainda não conhece o Caio conhecê-lo através dos contos aqui desse livro. Todas as informações sobre o sorteio vão estar aqui na descrição desse vídeo, mas é sempre muito simples para participar. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Vou continuar batendo um papo aqui nos comentários. Se já leu algum desses livros, me conta. Se ficou interessado em algum deles, me conta também. E eu espero que a gente se encontre muito aqui no canal ao longo desse 2019. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!